irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Momento Família. É aqui nesse sábado às 9 horas da manhã, esse canal, nós estamos aqui com você trazendo um conteúdo para edificar a sua família com a palavra de Deus, sempre com um tema relevante. Bom, e sábado passado nós começamos a falar sobre o GFCM, hoje nós vamos continuar a falar sobre o GFCM. Eu quero convidar você a nos próximos minutos chamar a sua família. E antes de tudo eu quero convidar, vamos orar um pouco, vamos chamar o Senhor para que Ele esteja conosco nessa manhã aqui, trazendo um pouco da sua palavra e da sua revelação. Amém. Senhor Jesus, nos voltamos nosso coração a Ti nessa manhã. Amém. Pedimos a cobertura do Teu sangue. Amém. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos falar. Amém. Quando o Senhor nos fala, o Senhor nos tira das nossas trevas. Sim. O Senhor coloca para nós um novo caminho. Amém. O Senhor nos supre de vida. Amém. E o Senhor nos dá um novo começo. Amém. E nisso queremos, Senhor, e desfrutar de um novo começo em nossa vida. Amém. Todos os dias. Amém. Hoje de manhã vai continuar nos falando sobre o grupo familiar de cuidado e multiplicação. Amém. Estamos abertos ao Teu falar e à Tua direção. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Família. E aí, como foi essa semana? Vocês tiveram a chance de estar com o seu cuidado mútuo, de fazer o seu culto domiciliar? Lembra que nosso primeiro programa nós falamos sobre grupo familiar de cuidado e multiplicação. Não é, Ademar? Isso. Eu creio que você teve uma oportunidade de poder Sim. reunir sua família essa semana. Amém. De ter comunhão com seus filhos, sua esposa, com seu vizinho. E também no grupo, junto com os demais irmãos do seu grupo familiar, através da mídia, né, que a gente tem feito ultimamente. Tem sido muito bom esses momentos que a gente tem com os irmãos para falar um pouco sobre o que está acontecendo entre nós e tal, ler o alimento diário, orar, compartilhar. Isso tem sido muito positivo. Amém. Hoje nós vamos continuar falando sobre o grupo familiar e muito mais sobre as características do grupo familiar, não é, Lucas? Eu acho que é muito importante que a gente entenda. Sim. Nós que estamos na vida da igreja já temos o hábito de praticar o grupo familiar, mas muitas vezes a gente esquece de determinadas características, a gente deixa passar porque entra numa situação de rotina. Verdade. A gente não pode, nós como cristãos não podemos viver em rotina. Nós somos filhos de Deus e os filhos de Deus vivem continuamente em novidade de vida. Amém. Não é? Então a gente tem que estar sempre inovando, buscando inovações no grupo para poder ter motivação para se reunir. Amém. Então a gente precisa se esforçar um pouco para desenvolver essas características, não é, Lucas? É verdade. Então hoje nós vamos falar primeiro ponto. Sim. Informalidade. Lucas vai falar, né, Lucas, sobre a Sim, informalidade sim. do grupo. Esse é um ponto muito interessante, Ademar. Quando a gente está numa reunião da igreja maior, se estabelece um fator assim muito mais da formalidade. O que é a formalidade? A formalidade é quando nós estamos mais restritos por meio de regras, de um caráter mais solene. Quando você fala um pouco de informalidade, é o oposto disso. Então, a primeira característica do grupo familiar de cuidado e multiplicação é que ele deve ser um pouco mais informal. Em que aspecto? No aspecto de que não se apegue no grupo familiar, na dinâmica, quando você não precisa se apegar a certas regras, a certas ordens com que as coisas acontecem. Pode deixar a coisa fluir mais naturalmente, você sentir o que está acontecendo, a naturalidade. Tudo isso traz um aspecto mais relaxante para quem está participando. Se você trazer a formalidade, a gente não consegue alcançar certos objetivos que você está em casa, você consegue com a informalidade. Então, é uma das primeiras coisas assim, muito importantes. Há uma flexibilidade, há uma tranquilidade. Então, por exemplo, hoje na reunião de cuidado mútuo, você percebe com a sua família, com o grupo, que há uma necessidade de estar todo mundo aqui querendo mais orar, porque está todo mundo mais aflito da situação. Não se apegue, não, hoje tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Hoje, irmãos, a nossa reunião será apenas de orar. Hoje a gente quer cantar mais, quer mais louvar o Senhor. Tudo isso, irmãos, é o aspecto da normalidade, não é, Ademar? É verdade. A informalidade também nos leva ao espírito.
Amém. Porque quando a gente está num processo de formalidade, Sim. essa característica formal, então a gente já sabe quando vai cantar, quando vai orar, e quando vai terminar e quando vai começar. Exatamente. Então esse objetivo a gente descarta. Amém. A gente precisa exercitar o espírito. Amém. Então a Esse informalidade propicia isso. É verdade. Quanto é verdade. mais informal for, então você exercita o espírito. Às vezes você está com vontade de cantar. A gente canta. Amém. A gente está com vontade de orar, a gente ora. A gente ora. A gente obedece à linha do Espírito. Amém, né? é verdade. Isso facilita. Outro item importante, Sim. que nessa informalidade Sim. a gente desenvolve amizade e comunhão. É verdade. Sim, sim. Amizade e comunhão, por exemplo, na vida da igreja, à medida que ela vai crescendo, algumas pessoas vão chegando no viver da igreja, nas reuniões grandes, como a gente costuma chamar de reunião ministerial. Algumas pessoas se tornam assim pouco conhecidas entre nós, porque a gente não tem tempo de estar com elas ali. Sim. Então, por meio do grupo familiar, através desse convívio familiar, das reuniões em pequenos grupos, essa comunhão dos irmãos vão interagindo ali. Quando ele chega numa reunião maior, ele se sente mais à vontade, porque ele tem várias pessoas ali que ele conhece. Amém. Então ele se sente mais acolhido naquele momento da reunião. É verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, com os nossos visitantes, as pessoas que a gente convida. Às vezes você convida uma pessoa para uma reunião ministerial, mas ela só conhece você. É verdade. Não é? E quando você apresenta ela ao grupo familiar, ela conhece a sua família e as demais famílias que reúnem o seu grupo familiar. Exatamente. Isso facilita. Isso gera o quê? Amizade e comunhão. Você passa a ter comunhão. Uhum. Sobre esse tópico ainda, eu acho também interessante assim, a vida cristã, irmão, é uma vida que nós temos muito obstáculos, né? O inimigo trabalhando. Então é uma vida que você não vive sozinho. É verdade. Não é uma vida de ermitão, vou viver sozinho, fazer. A vida cristã é uma vida que você vive. A própria Bíblia revela isso, quando nos coloca como assim, ovelhas, como nos coloca, certo? O aspecto coletivo. Então, gerar amizade, gerar vínculos é importante. Sim. Ou seja, que haja entre nós mais do que o aspecto formal da comunhão. Vamos reunir? Não, você precisa também ter aquela abertura com a pessoa para você contar um pouco de si, dos seus problemas, porque o ser humano é um ser coletivo, né, Ademar? Então ele precisa de vínculos, ele precisa de... Então, essa questão da amizade, irmãos, ela é muito importante. Então, assim, você desenvolve ela não só nesse momento que a gente está junto, mas para ligar. E aí, como é que foi seu dia? Como é que está seu trabalho? É isso mesmo, você também gosta disso? Então, o desenvolvimento dessas coisas são tão importantes como os aspectos espirituais, né? Isso é uma característica que no nosso viver diário a gente acaba esquecendo desses detalhes. É verdade. Porque pelo fato de você estar na vida da igreja já há alguns anos, você desfruta, participa de conferências, de reuniões especiais, de treinamento, de aperfeiçoamento, você acha que todo mundo está no mesmo nível que você. Verdade. Então, as pessoas que você contata, elas não têm esse conhecimento básico do viver da igreja, né? Muitas pessoas conhecem igreja, entre aspas, no processo religioso. Então, essas coisas impedem, muitas vezes, da pessoa chegar a um local de reunião, onde nós nos reunimos normalmente. Essas pessoas não têm essa liberdade de chegar. Tem uma barreira. Tem uma barreira. Então, essa comunhão, essa amizade proporciona essa facilidade de entrada em reuniões maiores. Sim. Outro item isso nos leva ao próximo aspecto, item, evangelismo. Que é o evangelismo, exatamente. O evangelismo, hoje em dia, o Senhor tem proporcionado para nós uma maneira muito simples de evangelizar as pessoas. Sim. Eu me lembro, quando eu comecei a me reunir na vida da igreja, a pregação do evangelho, a gente saía de casa em casa batendo na porta das pessoas, perguntando se a gente podia entrar, ter comunhão, orar por elas, não sei o que e tal, apresentava livros. Eu me lembro que nós tínhamos uma fase de entrega de jornais, a gente saía entregando a assinatura dos jornais para as pessoas, mas as pessoas não reagiam. E nós também tínhamos dificuldade, às vezes ficávamos envergonhados de fazer certas abordagens, mas hoje o Senhor nos deu uma maneira muito simples. Posso orar por você? Quem é que não quer oração hoje em dia, né, Lucas? Posso orar por você? Então isso facilitou. Isso facilitou. Então o evangelismo através do grupo familiar se torna fácil também, porque você pode dizer, olha, hoje na minha casa vai ter um momento de oração. Eu quero convidar você para orar por você. Por você, exatamente.
orar por você, por sua família, por um problema específico que você queira apresentar. Então, o grupo familiar se torna um lugar acolhedor, onde você se sente abraçado, cuidado pelos irmãos. Né? Isso vai gerar vida na família e gerar vida naquela pessoa que você está contatando. Então, é muito importante revitalizar essas características. É verdade. O grupo familiar, às vezes a gente tem essa prática de reunir uma vez por semana, mas no grupo familiar é para se reunir todos os dias. Não é uma vez por semana. Todo dia nós podemos reunir com o grupo familiar. Tem que haver cuidado. Cuidado. Mas você vai para o shopping. Você vai fazer o que lá no shopping? Então, se você vai, do mesmo modo que você vai para o shopping fazer compras, olhar as vitrines, o que é que tem lá, você pode também reunir o seu grupo familiar, levar para o shopping para bater papo. Verdade? Para conversar, falar um pouco, aconselhamento, num ambiente fora do seu ambiente de convívio com a sua vida, né, social, econômica, etc. Sim. Então, isso realmente facilita muito, não é verdade, Lucas? E reforçando essa questão do evangelismo também, que eu acho interessante, Ademar, que na nossa experiência, eu não sei da sua, eu passei a reunir primeiro numa reunião de casa. Ou seja, né? Esse aspecto familiar traz as pessoas. O local, ele cria barreira, mas o aspecto familiar traz muito mais. Então a gente tem que lembrar. E quem já está no grupo familiar tem que lembrar. Muitas vezes a gente foca muito no aspecto do cuidado, no sentido assim, de cuidar quem já reúne. Mas lembra, está falando aqui, é evangelismo, ou seja, nós precisamos trazer mais pessoas que não estão, né, no ambiente, ou seja, a reunião do cuidado mútuo, você tem que lembrar, se a sua reunião passa anos e anos só você cuidando as pessoas e não traz pessoas novas, não está cumprindo uma das características do evangelismo. O que nos leva, Ademar, à próxima característica, que é o crescimento ilimitado. Ou seja, se há evangelismo, a igreja passa a crescer. Mais irmãos são acrescentados e começam a participar das reuniões maiores. Mas onde começou? No grupo familiar. O grupo familiar, ele dá apoio para o processo de evangelismo. Sim. Porque nós temos uma característica de reuniões um pouco diferente das tradicionais, né? As pessoas, de um modo geral, embora alguns tenham até chamado grupo pequenos grupos, células, outros usam essa tipologia para poder criar essa questão da pregação do evangelho por meio do grupo familiar, mas esquece que nós, na vida da igreja, nós temos certas liberdades em termos de reuniões que muitas vezes nesses grupos não tem, porque o líder nesse grupo, ele tem um papel de liderança, muitas vezes de imposição de certas coisas. E no grupo familiar, a liderança, ela é simplesmente um facilitador para a condução da reunião. Isso facilita no desenvolvimento das pessoas, porque muitas vezes a pessoa, por não ter habilidade bíblica, por não saber ler direito, ou por não estar constituído a palavra, fica ali quietinho e tal. Então, à medida que você vai tendo comunhão e desenvolvendo essas pessoas, elas vão crescendo em vida, não só crescendo em número, mas também crescendo em vida. Então, o crescimento deve ser vertical, né, em primeiro ponto. As pessoas devem ser edificadas individualmente e também deve ser horizontal, ou seja, o grupo familiar precisa se expandir no seu bairro, se expandir na sua rua. Então isso realmente dá um crescimento na vida da igreja, aumenta o número de irmãos. Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou se conhece a palavra de Deus, não conhece os pontos fundamentais da verdade. Muitas vezes está servindo ao Senhor, mas não está servindo ao Senhor de maneira adequada, de maneira correta. Então, os princípios fundamentais da fé cristã nesse momento é importantíssimo para que as pessoas conheçam o Senhor e a vontade dele. O que é que o Senhor tem para nós? Qual o desejo de Deus para a igreja? Às vezes a gente faz uma vida muito religiosa, vai para a reunião, tal, superficial, não tem nenhum compromisso, mas todos que foram chamados e escolhidos para viver a vida da igreja têm uma meta específica. E finalizando, agora nós temos o último item. Eu diria, Ademar, para você que é o mais importante, é o pastoreio. Então, eu queria ler para os irmãos, certo? A gente finalizando aqui nesse item, Atos 20 e 28, que fala: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo
para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou o seu próprio sangue. Então, o Senhor comprou a igreja, o Senhor comprou os irmãos, mas ele deu para nós, Ademar, como cada membro, a função do pastoreio, né? E pastorear não pode, nós temos o conceito, é claro que Deus deu o dom de pastor para algumas pessoas, mas de uma forma real e geral, o pastoreio, ele pode acontecer, todos nós podemos pastorear. E a esfera do grupo familiar de cuidado e multiplicação possibilita isso. É verdade. Porque, por exemplo, muitas vezes o líder do grupo, ele não consegue olhar para todas as pessoas. Mas você que está mais próximo, Ademar, você que tem mais amizade, consegue trazer esse pastorear, esse cuidado. Então isso é muito legal também. O pastoreio é vivido de forma intensa nesse pequeno grupo, porque eu estou próximo de você. Também uma coisa que eu acho interessante, porque o GFCM, ele tem o aspecto do bairro, para facilitar o pastoreio. Se eu reúno com uma pessoa, se do meu grupo tem uma pessoa que mora muito longe, eu não tenho como pastorear, como cuidar dela tão bem como alguém que está perto. Isso. Não é verdade? O que mais do pastoreio? Na questão do pastoreio entra o item discipulado. Sim. Muitas vezes o pastoreio ele tem dois aspectos. Sim. O aspecto do cuidado espiritual, é como uma ovelha que precisa de cuidados específicos, alimentação, em tudo, né? Isso. Você tem que cuidar, prevenir acidentes, essas coisas. Comida. Esse primeiro item do pastorear, de cuidar do fator psicológico e espiritual, é importante. Mas tem um outro aspecto do pastoreio, que é o discipulado. Sim. É ensinar as verdades. Amém. Passar para as pessoas aquilo que a Bíblia diz. Verdade. E que o Senhor vai exigir de cada um de nós. Nós precisamos ser discipulados, conhecer o que é fé, o que é redenção, o que é ressurreição de Cristo, o que é o partir do pão, o que é a ceia. Essas coisas são fundamentais da vida cristã. E que muitas vezes no viver do grupo familiar a gente esquece de ensinar para os irmãos a respeito da ressurreição, a respeito da mesa do Senhor, a respeito da salvação orgânica, dos aspectos, né? Regeneração, conformação, glorificação, santificação, tudo isso faz parte do discipulado. Amém. Então o pastor ou o irmão que está fazendo esse papel de pastoreio, não especificamente o pastor da igreja, mas todos aqueles que estão pastoreando o seu grupo familiar. Nós precisamos ser pastoreados e precisamos também ser edificados por meio do discipulado. Amém. E isso tem um pouco a ver também, assim, acho que o Senhor Jesus é perfeito no exemplo que ele dá. O pastor, ele supre a comida, mas também ele pega o cajado e de vez em quando dá a direção, a disciplina. Isso é discipulado. Isso é discipulado também. Aleluia. Muito obrigado a vocês que mais uma vez estiveram conosco durante esse período. Foi muito bom, estamos muito felizes. Amém. E podemos continuar contando com vocês. Sim. Se inscrevendo no canal. Curte aqui esse vídeo, divulga esse momento. Isso. Lembra, nós estamos aqui todo sábado às 9 horas. Eu quero também deixar aberto para você. Esse aqui é o Momento Família. Tem alguma coisa, né, Débora? Um tema que você gostaria de deixar para a gente poder trazer um pouco da luz da palavra? Tem alguma coisa, algum tópico? Então esse programa é feito também por você, tá bom? Nos contate. Você pode escrever, escreve aqui nos comentários. Ou então pode mandar um e-mail para nós, né? igrejaitabuna@gmail.com.br. Você pode mandar para nós e nós teremos o maior prazer em ler esses e-mails e responder para você dentro daquilo que a gente tiver condições de responder. É verdade. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e tenham um bom fim de semana. Amém.